E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Viana. Eu estou hoje trazendo a análise política sobre os três principais nomes que vão concorrer ao pleito em 2020 aqui em Aroeiras ao cargo de prefeito. Eu havia prometido que eu ia trazer esta análise e eis-me aqui trazendo análise sobre essas três figuras políticas aqui em Aroeiras, tá bom? Mas antes eu gostaria de te pedir que se inscrevesse aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever-se, tá bom? Eu agradeceria muito se você fizesse isso. Clica o dedinho no botãozinho, se inscreve, assim você me ajuda e ajuda a divulgar o trabalho que a gente faz aqui no canal e nas redes sociais, ok? Vamos ao que interessa. As eleições de 2020 em Aroeiras, as eleições municipais, este ano serão bem diferentes de anos anteriores, tá bom? Embora em todas as eleições a gente presencie rachas, separações, composições políticas, esse ano é um caso bem específico, é um caso bem curioso, porque o vice-prefeito é o cara que rachou com o atual prefeito, não é? Isso pode trazer algumas consequências. E quem é o vice-prefeito, que é o primeiro a ser analisado? O vice-prefeito é Jailson Andrade, que juntamente com Milton está no seu segundo mandato como vice-prefeito. Quem é Jailson? Jailson é um vereador, eu já tratei um pouco sobre Jailson em outros vídeos anteriores. Jailson era um vereador, não é? Em 2000, 2004 e 2008 ganhou as três eleições para vereador. No primeiro pleito que Jailson concorreu, ele atingiu aí o 10º lugar, 10ª colocação no ranking de vereadores. Na segunda eleição que ele concorreu, ele conseguiu ficar no 6º lugar, e na última eleição, que foi em 2008, ficou aí na 5ª colocação. Em todas as eleições que Jailson concorreu, Zé Bodinho e Novinho ficaram na frente de Jailson, tá bom? O que isso significa? Isso significa que Jailson não era um herói na política local. Milton convocou Jailson para ser o seu vice-prefeito por uma questão de composição de chapa, tá bom? Ele não era nem muito popular e não era também um esquecido. Como eu já falei anteriormente, vereadores como Zé Bodinho e Novinho em todas as eleições figuravam na frente de Jailson Andrade. Então ganharam a primeira eleição e na segunda racharam. Jailson e Milton racharam. Quais as consequências disso? Milton Marques criou um monstro para atordoá-lo. E por que eu digo isso? Porque nos 8 anos de mandato que Milton e Jailson tiveram, não é? Esses 8 anos serviram para que Jailson se preparasse para a sua campanha a prefeito. Milton deu todas as condições para que Jailson crescesse e arquitetasse a sua campanha para prefeito. Portanto, eu enxergo como um tiro no pé você rachar com o seu vice-prefeito, que você deu todas as condições para que ele concorresse, e em cima da hora, um ano antes, inclusive já haviam boatos do racha muito antes do racha ser formalizado, tá bom? Então é um tiro no pé fazer isso, porque imagina você dar 8 anos de máquina pública para que o seu vice-prefeito use dessa máquina pública para preparar a sua campanha 8 anos no futuro, não é? Então lá na frente você racha com essa pessoa. Não é lá uma coisa tão inteligente a se fazer, mas foi o que aconteceu, é o cenário que a gente tem. Depois do racha, Jailson decidiu compor ali uma chapa com o ex-vereador Heraldo, que já tratamos de Heraldo aqui, inclusive, do nosso canal. Se você não assistiu o vídeo, procura no canal o vídeo sobre as motivações que levaram Heraldo a ter o seu mandato, entre aspas assim, cassado, não é? Sobre os trâmites judiciais que impediram o ex-vereador de assumir o seu cargo a vereador. Então eles estão juntos nessa chapa para concorrerem ao cargo de prefeito aqui em Aroeiras. E por que Jailson escolheu compor com Heraldo? Heraldo estava se colocando na política local como um outsider. Ele estava conseguindo dar a volta nos políticos locais. Ele tinha todas as armas para
seriam usadas contra todos os políticos aqui em Aroeiras, e nem o político tinha nenhuma arma para utilizá-la contra Heraldo, né? Então Heraldo estava fazendo a sua campanha, conseguindo dar a volta nas figuras políticas em Aroeiras. Então Jailson está com a sua chapa juntamente com Heraldo, tá bom? Heraldo é um cara bem popular aqui dentro do município e como eu disse anteriormente, há um bom tempo já existiam rumores de que Jailson iria romper com o atual prefeito Milton. Por que demorou a formalização desse rompimento? Jailson estava esperando uma motivação que legitimasse o seu rompimento, a oficialização desse rompimento. E qual foi o episódio que favoreceu este cenário? O episódio foi aquele episódio do Gera, né, de Dona Judite. Eu acho que vocês lembram deste episódio. Então Jailson utilizou-se desta narrativa para se colocar para achar com o atual prefeito e para se colocar como a terceira opção na política local nas eleições municipais, nas eleições de 2020. Posteriormente a isso também teve o caso do motorista, não é? Que, enfim, alega ele que sofreu perseguição política, perdeu seu emprego, enfim. Isso tudo favoreceu para que Jailson construísse a sua narrativa de que estava do lado do povo, que não admitia isso, enfim, vocês já sabem de toda essa história. E aqui só abrindo parênteses, Jailson ele quer se colocar como novidade na política em Aroeiras e etc. Mas se você somar os anos que Jailson ocupou os cargos públicos aqui em Aroeiras, os cargos eletivos, daria para um agricultor se aposentar e ainda sobraria bastante tempo, além daquele necessário para a aposentadoria. Bom, e contra quem Jailson vai concorrer? O primeiro nome deles, Gilberto Bezerra. Gilberto Bezerra foi prefeito por 3 vezes aqui em Aroeiras. Vocês estão cansados de saberem disso, tá bom? Em 96 e 2000, Gilberto Bezerra ele conseguiu se eleger com uma diferença de 1.000 votos. Aqui eu estou arredondando, tá bom? Uma diferença de 1.000 votos. Na segunda vez que ele concorreu, em 2000, ele ganhou inclusive do ex-prefeito Chicão, com a diferença aí de 1.000 votos. Aqui em Aroeiras, desde que Aroeiras é cidade, apenas 2 prefeitos conseguiram se reeleger, né, terem 2 mandatos consecutivos. Quem foram eles? Gilberto Bezerra e Milton Marques. Então Gilberto Bezerra saiu do seu cargo em 2004, porque já era o seu segundo mandato, assumiu Chicão e posteriormente o seu filho, o ex-prefeito Zep, ganhou as eleições de 2008 e assumiu em 2009. Gilberto Bezerra é um político bem tradicional, eu já tratei disso em outros vídeos, o político mais tradicional que a gente tem no município, só que em 2012 aconteceu algo inesperado. Zep, a época que ele ganhou as eleições, era um cara bem popular, tá bom? Mas ele perdeu em 2012 para o filho de Chicão, Milton Marques. Foi uma eleição bem estranha na época, eu lembro muito bem disso, foi alguns dias antes ali do pleito, não é? Existiu uma movimentação muito estranha, todos vocês lembram disso, ninguém sabia quem era o candidato, se era Milton, se era Chicão, enfim. Isso obviamente favoreceu o Milton. Milton ganhou com a diferença de 50 votos. Em 2016, Gilberto voltou a concorrer ao cargo de prefeito contra Milton Marques. Gilberto perdeu com a diferença de 300 votos. Então você consegue perceber que a vantagem da família Marques se alargou, não é? Nesse lapso aí de 4 anos. E o que foi que aconteceu para que Gilberto perdesse o seu capital político nesse lapso temporal de mais de uma década? O que aconteceu foi basicamente o seguinte: o filho dele, Zep, ganhou a eleição. Zep hoje é considerado um dos piores prefeitos que Aroeiras teve. Eu lembro, na época, de pessoas de fora, tá? Nem moravam em Aroeiras, de pessoas que não votavam em Aroeiras, em rodas de conversa, as pessoas brincavam, tiravam sarro, porque o prefeito de Aroeiras era muito ruim na época. Eu lembro que quando ele perdeu
a prefeitura, ele praticamente sumiu da cidade, sumiu. E além da fama de mentiroso, de enrolão, que tem, pessoal, tem sim, né? Isso prejudicou o capital político da família Bezerra, o que levou, o que influenciou, obviamente, a essa vantagem aí da família Marx em 2016. E por último, temos aí César Marx. Não temos muito o que falar de César. César nunca ocupou cargos eletivos, tá bom? Ele foi secretário por 3 mandatos. O mandato de Chicão e nos 2 mandatos de Milton, o seu sobrinho. E aqui eu deixo uma colocação. Você quer saber se César Marx será um bom prefeito, se ele é uma boa opção? Busque a área da agricultura em Aroeiras. A área da agricultura vai bem, a área da agricultura está caminhando dentro do município. E por que eu digo isso? Porque César é secretário da agricultura aqui no município, ele tem o poder da caneta, ele tem um poder de uma secretaria na sua mão, tá bom? E por que eu não digo isso de outros candidatos? Simples, os outros candidatos eles não estão exercendo cargos com o poder da caneta, cargos eletivos, né? Eles não têm secretarias sob o seu domínio, eles não têm influência em recursos financeiros, em aplicação desses recursos. César Marx tem, e hoje ele é secretário, e esta é uma coisa que você tem que observar. Milton, como eu falei no início, Milton deu um tiro no pé em deixar de apoiar Jailson para apoiar César. César não é um político, César não é carismático, César não é popular. O teste de ferro de César será Chicão e Milton, tá bom? Como eu falei que em Aroeiras só 2 prefeitos conseguiram se eleger, Gilberto e Milton Marx, então ele vai se utilizar do seu capital político para apoiar o seu tio. Isso vai ser suficiente? Eu não sei. Muitas pessoas dizem que o fato de Jailson ter rachado com Milton, isso enfraqueceu muito eles, não é? Enfraqueceu muito a família Marx. Só que tem uma questão que tem que ser colocada no meio de toda esta equação. O racha de Jailson significou redução dos votos de Milton, mas também significou redução dos votos de Gilberto Bezerra, tá bom? A impressão que as pessoas têm do grupo dos Bezerra é que os filhos de Gilberto Bezerra vão assumir a máquina pública em Aroeiras. Quem são eles? Principalmente Zep. As pessoas têm uma aversão muito grande a Zep. Eu não digo isso à toa, pessoal. Eu não digo isso à toa, tá bom? Vocês sabem disso. Então isso afasta as pessoas, afastou muitas pessoas, e estas pessoas que se afastaram estão apoiando pessoas que apoiavam Gilberto, estão apoiando agora Jailson. E a discussão que Jailson não pode, que enfim, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se ele não conseguir concorrer às eleições por causa de problemas, vai ficar ruim para ele, pessoal, tá bom? Quem vai perder a moral e o crédito é ele. Se ele decidir não concorrer para apoiar outro, quem vai ficar sem crédito é ele. Quem vai ficar sem moral política é ele. Quem vai perder é ele. Este é o cenário, tá bom? No momento, atualmente, como eu já tratei em outro vídeo anterior, o protagonismo político aqui em Aroeiras está nas mãos da família Marx. Por 2 motivos muito simples. Primeiro, eles têm a máquina pública, e segundo, eles estão investindo na imagem, na comunicação, eles têm um alcance na fala deles muito grande, eles conseguem furar bolhas, tá bom? E outros candidatos, eles não conseguem fazer isso, porque deixaram o vácuo político no município. Literalmente sumiram. Deixaram somente a voz isolada de Milton. Então é óbvio que ele ocupou este espaço, tá bom? E por que é tão importante você assumir esse protagonismo? Pessoal, vocês têm noção de quanto ganha um marqueteiro no Senado Federal, por exemplo? Na Paraíba, o deputado mais votado foi Gervásio Maia, tá bom? Mas a campanha dele custou cerca de 4 vezes, até mais do que isso, menos do que a campanha do deputado Wellington Roberto. Mas se você ver as contas da campanha, você vai perceber que Gervásio Maia gastou em publicidade cerca de 4 vezes
além de Wellington Roberto. Então você já tem a noção da dimensão, da importância da comunicação, do marketing na área política. E como eu falei, Milton investiu nisso. Milton construiu essa comunicação, tá bom? E para outro candidato vir e furar essa bolha e conseguir atravessar essa barreira estabelecida pela família Marques aqui em Areias, é difícil. Os Marques vão enfrentar problemas, vão enfrentar muitos problemas. Muitos problemas. Eles não estão numa posição favorável por motivos que eu já falei, tá bom? César não é político, não é popular, não é carismático, não tem comunicação nas redes sociais, tá bom? As pessoas não se animam quando veem ele na rua, as pessoas não falam sobre ele, as pessoas só veem César nas redes sociais de Milton, tá bom? Isso é um problema.